A questão é, quando devo utilizar um radier? Seja bem-vindo a mais uma dica do dia, nesse canal de Engenharia Geotécnica, que é o principal foco. Sou o engenheiro Micael Ferreira e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre radier. Radier, relembrando aqueles que já sabem e explicando para aqueles que ainda não sabem, é um tipo de fundação superficial. Tá? Superficial porque a transmissão dele se dá diretamente pela base, por isso que também é chamado de um tipo de fundação direta, como a imagem que está aparecendo aí para vocês. Esse tipo de elemento, segundo a norma NBR 6122 de 2019, que é a norma de fundações, ela define ele como sendo um elemento que absorve todas as cargas dos pilares ou parte deles, mas também pode absorver cargas de alvenaria ou de qualquer outro elemento que venha se sobrepor no radier. Relacionado ao método de dimensionamento, muito ligado à forma de obtenção dos esforços desse elemento, como todo elemento de fundação, a gente tem dois tipos de dimensionamento, duas etapas, digamos assim. Nós vamos dimensionar primeiramente de maneira geotécnica. O que é dimensionar de maneira geotécnica? É analisar se o solo vai romper por cisalhamento, analisar as deformações, tanto no estado limite último, que é a ruptura propriamente dita, quanto no estado limite de serviço, que é relacionado mais à funcionalidade daquela edificação. Perceba que isso é o dimensionamento geotécnico. Está relacionado muito com o solo em que esse elemento se apoia. Quando a gente vai para o dimensionamento estrutural, tá, que é a segunda etapa, nós vamos nos preocupar com o concreto armado propriamente dito e dimensionar aqueles elementos para os esforços que ali chegarão. O problema central dessa análise de esforços é determinar como as tensões na base do radier são distribuídas, como o solo se comporta com as tensões que são distribuídas pelo radier. Então esse é o tema central do dimensionamento de um radier. Existem diversas técnicas para determinar como há essa distribuição de tensão, desde métodos estáticos, sistema de viga elástica, mas eu vou falar o que é mais usual, que é considerar o solo como molas. Essa é a famosa hipótese de Winkler, que na verdade é uma simplificação do comportamento do solo. E aqui acrescento que está muito ligado também à ideia de interação solo-estrutura, que é considerar molas, mas isso a gente vai tratar posteriormente. A pergunta que não quer calar: quando eu devo utilizar um radier? Em outras palavras, quando você, como projetista, deve pensar em uma solução em radier? Basicamente, são 4 itens, 4 recomendações ou características que vocês devem ter em mente, e aqui recomendo para vocês. Primeiro, o solo deve ter uma baixa capacidade de carga. Perceba que uma baixa capacidade de carga em termos de NSPT é na faixa de 2, 3, 4 a 5. Então, é nessa faixa de valores. Valores baixos de NSPT que significa um solo com baixa capacidade de carga. Item 2. A edificação deve ser de pequeno porte. Tá? No máximo um sobrado. Então, o carregamento a ser aplicado no radier não deve ser elevado, em outras palavras. Não dá para fazer um prédio simplesmente em cima de um radier. Tá? Exigiria uma outra solução, como radier estaqueado, né, entre outras características. Item 3. Quando a área da fundação de sapata, então imagine só, você vai tentar solucionar em sapata. Aí você faz os cálculos da área das sapatas e fica em torno de 50% a 70% da área do terreno. Então isso é um indicativo de uma solução em radier que vai ser muito mais vantajosa. Tá? E por último, o quarto item é justamente relacionado à uniformização dos recalques. Então esses 4 itens são o que vocês devem ter em mente para se pensar em uma solução radier.